crianças para escreverem uma composição. E a composição era: quando é que os sinos tocam? E houve um dos alunos que escreveu: os sinos tocam quando se lhes puxa o badal. E terminou a redação. O tema de hoje parece esse. Que horas são? Toda a gente, adventistas e até não adventistas, sabem. Aqui na net, onde nos ouvem também, por toda a parte sabem, até os muçulmanos sabem que estamos chegados ao fim dos tempos. Hoje não vou repetir essa parte que é tão conhecida, que todos esperam com alegria, a volta de Jesus, mas queria falar um pouco de uma abordagem longitudinal deste texto que foi lido há momentos e que diz: eis que cedo venho. Isto foi escrito há 2000 anos. Eu podia ter feito, se existisse, um sermão sobre a que horas são há 2000 anos e poderia dizer a mesma coisa que hoje, ou não. E é isso que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Vou dividir esta análise em 3 partes. Não podemos ser longos, mas vamos procurar ser sucintos. Quando o Evangelho começou a ser pregado, quando Jesus disse o Evangelho do Reino, o Reino dos Céus está chegado, que aliás foi a pregação de João Batista também, chegou o Reino dos Céus. Esse reino tinha chegado, mas ao mesmo tempo Jesus ainda não tinha vindo segunda vez. O tempo está às portas, há 2000 anos. Quando eu apresentava este tema em Israel, havia uma senhora judia que, como muitos judeus, gostava de discutir e dizer que eu não estava a dizer bem. E não estava. Porque ela dizia: você está aqui a dizer que Jesus vem em breve, há 200 anos já diziam isso, há 500 anos já diziam isso, há 2000 anos já se dizia isso, e agora vocês continuam a dizer a mesma coisa e não acontece nada. E eu podia trazer os argumentos que quisesse, que a senhora estava convencida que nós, adventistas, repetimos uma frase que toda a gente conhece, mas nunca acontece. Quando o Evangelho começou a ser pregado, e se dizia que o reino estava presente, Jesus disse: neste mundo tereis aflições, neste mundo padecereis. E quando eu abro a palavra de Deus e vejo no livro dos Atos o que acontece com o apóstolo Paulo, que nós tanto apreciamos e estudamos na escola sabatina com muito fervor, diz que o apóstolo Paulo era um homem que só perseguia os que aceitavam Jesus. O apóstolo Paulo andava de um lado para o outro só a prender pessoas. Foi a Damasco, eu não sei como é que o Evangelho chegou a Damasco, a Bíblia não diz, mas diz que havia lá muitos crentes, e diz que o apóstolo Paulo ia a Damasco para prender aquela gente toda. Isto é aquele que escreve as epístolas. Se fôssemos nós, certamente o tínhamos cortado da igreja e dito: este não serve. Só que Deus tinha outros planos e serviu mesmo. Mesmo depois de ter pecado. Mesmo depois de ter pregado contra a salvação de Jesus. Pois bem, então o primeiro período é um período muito interessante, porque temos uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem não é que Jesus virá outra vez ainda, embora lá esteja, mas a mensagem é: Jesus ressuscitou. Palavras que até nem deviam fazer grande sentido para os gregos e para os romanos, porque eles não acreditavam na mortalidade da alma. Logo, ele já devia estar vivo outra vez, mas numa dimensão que era da alma. Mas não, senhor. Aquela verdade
tão simples, tão direta, tão necessária para aquele tempo, fez milhares de crentes. A mensagem é: Jesus ressuscitou. Claro que temos de entender o que é Jesus ressuscitou. O próprio nome Jesus é importante. Foi um nome que o anjo deu a Maria para que se chamasse assim o bebé que ia nascer. Jesus quer dizer Salvador. E agora temos de ter a noção que estamos sem vida depois da morte, mas Ele ressuscitou. Ele agora pode dar a vida. Esta é a mensagem grandiosa, tremenda, mas que faz tanto os crentes no mundo greco-romano como entre os judeus na Palestina e fora dela. Prezados amigos, o que é que nós aqui vemos? Jesus ressuscitou. Se eu for agora para certas ruas de Lisboa ou certas partes da Europa ou dos Estados Unidos e gritar lá Jesus ressuscitou, as pessoas vão perguntar: o que é que aquilo tem? Isto é o mundo cristão. O mundo cristão, não sei o que é que entendem por isso, mas pelo menos sabe que Jesus existe, que ressuscitou. Esta mensagem já não entra quase nos ouvidos das pessoas, porque toda a gente sabe. Toda a gente sabe o quê? Aqueles sabiam porque quando essa mensagem entrava nos seus corações, era de tal maneira forte que essas pessoas eram presas. Eram presas, iam para a cadeia e muitas delas debaixo de Nero, até Diocleciano, enfim, durante séculos. Só porque acreditavam que Jesus ressuscitou, essas pessoas eram presas e morriam por crer que Jesus tinha ressuscitado e que era o Salvador. Tremendo! Uma mensagem que, se for pregada hoje, se for ensinada hoje, por alguém ali no Rocio, vão dizer: há qualquer coisa que se passa na cabeça daquela pessoa. Até nós. É o primeiro período. O que é importante no primeiro, segundo, terceiro séculos depois de Jesus é que Jesus ressuscitou, que Jesus é Salvador, que Jesus nos dá uma vida depois da morte. Essa mensagem era suficiente para que as pessoas se chamassem cristãos. Até que essa mensagem entrou, transformou, passou para o do lado que já o ouvia e já não fazia nada com isso. Porque o que era importante agora era saber o que é que eles ensinam. Os apóstolos tinham morrido, agora havia os chamados teólogos, os pais da igreja, que começaram a dizer: o que Jesus disse não foi bem assim, foi de outra maneira, o que nós estamos a fazer com Gálatas. Enfim, andavam ali a discutir o que é que uns e outros faziam e diziam. E forma-se a doutrina, segunda parte das horas. Que horas são? A doutrina. Faz-se com Constantino, há uma igreja que se chama Universal, católico quer dizer universal, e essa igreja universal, porque era plano de Deus ser universal, agora começa a formar dogma, doutrina. Doutrina que uns diziam é assim, outros dizem não é, é de outra maneira. E a doutrina começou a ser pregada, ensinada diferentemente pelos cristãos. E cria-se a divisão da igreja. A divisão da igreja. Uns não se davam com os outros. E nos primeiros séculos, mesmo aqui na Península Ibérica, eu estava a ler o que se passou aqui no que hoje é Portugal e Espanha daquele tempo. Havia um cristianismo que entrou. Nós não podemos julgar. Tenho a certeza que houve aqui cristãos sinceros neste país, mesmo se não guardavam o sábado. Mas havia gente sincera nos primeiros séculos. E surgiu um poder anticristão, que foi o poder muçulmano. Quando entrou,
a Guerra de Portugal, a Guerra de Espanha, que ainda nem sequer eram Estados, nações, começou a fazer-se com guerras e guerras e guerras uns com os outros. E passamos essas guerras e entramos num período das nacionalidades europeias que não são mais que o cumprimento de Daniel 2, da divisão do Império Greco-Romano. Tudo isso divide e nós ficamos impressionados de ver que esta história escrita tantos anos antes, que está no capítulo 2 de Daniel, diz respeito à nossa história. Uma vez um dirigente adventista no Japão perguntou-me se isso é tão importante para a Europa e para a América, porque é que nós japoneses temos de estudar Daniel 2? E eu fiquei a olhar para ele porque disse, na verdade, nunca pensei nisso. E se calhar não é para os japoneses estudarem Daniel 2, porque eles nunca viram nada dividido de Daniel 2 do Império Greco-Romano. Ou talvez tenham. E é aqui que nós começamos a entrar num problema que eu gostaria que ficasse bem claro na nossa mente esta manhã. É que o que é importante a partir destes séculos não é a Igreja, não é o dogma, não é o nome da Igreja. O que passa a acontecer a partir destes anos é o cumprimento do que está na Sagrada Escritura. Só há duas forças. Eu vou repetir isto mais que uma vez hoje até terminarmos. Mais do que as doutrinas, mais do que o nome das igrejas, mais do que tudo isto que nos une ou nos separa, o que está em causa, prezados irmãos e prezados amigos, o que está em causa ainda é o conflito entre Deus e Satanás. Este conflito que é admitido pela Igreja Católica, pelas igrejas protestantes, pelas igrejas ortodoxas, e posso dizer que, de uma certa forma, pelas religiões orientais, no fundo resume-se a um elemento que é positivo, que é forte, o mais forte, que é Deus, e um elemento que quer imitar, que quer lutar, que quer fazer sofrer, que quer matar, que é o elemento de Satanás no Antigo Testamento, do diabo nos Evangelhos e o nome que tiverem hoje para lhe dar. Nós vemos, e é aqui que nós temos de nos unir, crentes adventistas, crentes de outras denominações, temos de nos unir porque estamos em guerra entre os que servem a Deus, que somos nós, espero, e os que servem a Satanás. Não há terceiro grupo. Não há. E durante estes séculos, as coisas são de tal maneira modificadas. Eu tenho aqui um dos primeiros livros em português. Este foi traduzido do francês. O autor é Adolphe Monod. Os que fizeram teologia em França conhecem este nome. O livro data de 1865, em português. Uma encadernação que nós já não fazemos, porque este ainda está inteiro. E neste livro, que é muito interessante, e nós devemos estas maneiras de ver aos protestantes, que para fazer entrar a Sagrada Escritura, a Bíblia, do proibido para uma necessidade de lermos, neste livro aparece uma senhora a estudar com um padre. Isto é publicado ainda nos tempos que estes livros não se publicavam facilmente. Este foi. E a ideia era, a senhora queria entender o que está na Bíblia e perguntou a este sacerdote o que é que devia fazer. E ele, que era sincero, procurou responder. E muitas vezes respondia que era necessário estudar a palavra de Deus. Só que no meio daquela discussão, ele deu-se conta que ela queria primeiro estudar a palavra de Deus e depois a doutrina das igrejas.
E ele disse, não, se vais fazer assim, vais entrar em confusão. Tu vais aceitar primeiro a igreja, o que ela ensina, e depois podes ler a Bíblia. E ela disse, mas, bom, o livro todo é sobre este tema, mas que prepara, os nossos irmãos protestantes prepararam o caminho de maneira que veio de Deus, estou certo, para poder ler a Bíblia livremente em nossas casas ou numa sala como esta, dedicada à Palavra de Deus. Estudar a Bíblia não foi coisa fácil. E, portanto, nós temos o segundo período. Primeiro período, qual é o centro? Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Qual é o segundo período? Não. Vamos ver o que é que diz a Igreja. E para dizer, temos de fazer dizer. E criam-se as normas, criam-se as regras, e foi o Concílio de Trento que decidiu quase todas as normas canónicas da Igreja Universal. Muitas são bíblicas, outras não são. O dogma é o principal. A Igreja organizada é o principal. Tens de pertencer à Igreja organizada, senão não há salvação para ti. O que é que nós vemos? Jesus, sim, somos cristãos, mas a Igreja. Esta é a segunda fase que durou muitos anos, até começarem a aparecer pessoas que dizem, não, eu tenho de ler a Palavra de Deus. Um deles foi Lutero, mas antes de Lutero já houve outros que liam a Bíblia nas suas línguas, em latim, em grego, o que fosse, liam e sofriam por ler. Estamos a fazer este ano, para o mês que vem, 500 anos que Lutero oficialmente anexou, pregou as teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. 500 anos. A partir daí já muitas coisas se passaram. Boas e más. Entre outras, formaram-se muitas igrejas protestantes. Cada uma com a sua parte, mas todas ensinando só a Escritura, só a Bíblia. Eu tive o privilégio, há anos, de estar no grupo que representou a Igreja Adventista oficialmente em reuniões que nós tivemos durante vários anos com a Igreja Luterana, alemã e não só. E ali nós discutimos o que nos une, que é muito, e o que nos separa. E quando chegámos a este ponto fulcral, só a Escritura, fizemos a pergunta, porque o assunto tornou-se um pouco quente, e perguntámos, afinal, quem é que são os que estão mais perto do sol da Escritura? São os luteranos ou são os adventistas? Uma pergunta retórica, mas ao mesmo tempo fez sorrir toda a gente. Mas com respeito uns pelos outros, e algumas das pessoas dos luteranos disseram, vocês estão mais perto da Sagrada Escritura do que nós que proclamamos só a Escritura. Esta é a realidade, embora não começasse assim. Mas continuamos nas nossas discussões e no final posso-vos dizer que mais de metade da Igreja Luterana Mundial se sentiu mais perto da Igreja Adventista do que todas as igrejas. Eles estão lá para confirmar. O que é que estamos aqui a procurar esclarecer? Durante séculos, o que é que acontece? É a doutrina, é a Igreja. Antes, é Jesus Cristo. A partir da Reforma, começam movimentos de pessoas que sentem, embora tenham a Bíblia, embora tenham Jesus Cristo, necessidade no seu coração de algo mais. E entramos nos movimentos de reavivamento, especialmente na Inglaterra, especialmente na América e em países do continente europeu, começam as pessoas a surgir com necessidades profundas. E o que é que surge?
neste reavivamento, finalmente, Jesus, doutrina, mas necessidade de estudar a palavra de Deus. Entramos na terceira fase, com a sociedade bíblica, com outros movimentos. A Bíblia passa a ser o mais importante. E no estudo da Bíblia aparecem uns na América que estudam as profecias de Daniel, especialmente, e dizem, até sabemos quando Jesus vai vir. Movimento milerita. Se tivessem estudado o Sanedrim, que é um dos tratados do Talmud de Babilónia, judeu, do IV século, diz na página 97b, o Rabi Samuel ben Nachmani disse, no nome do Rabi Jonathan, malditos sejam os ossos de quem calcular o dia do fim. Dia do fim, ninguém sabe. Ninguém sabe. Maldito. IV século, judeus, que nós geralmente dizemos, mas eles não aceitaram Jesus, eles não entendem nada. Eles entendem mais do que nós pensamos. E agora este ano também a celebração de certos acontecimentos históricos do povo judaico. E em 1967 foi o Dr. Zucher que publicou na Revista Adventista Americana, e eu aderi totalmente àquilo que ele disse. Cumpriu-se nessa altura que o tempo de Jerusalém deixar de ser pisado pelos gentios acabava de se cumprir. Não estamos a entrar em política, estamos a entrar no que Jesus disse e no que aconteceu em 1967. Sem comentários, apenas direi que nós hoje estamos em tempos, e quando eu saí de Israel em 1982, foi-me dito que em Jerusalém só havia cerca de 4.000 judeus que acreditavam em Jesus como Salvador. 4.000. No ano passado estive lá, na Sociedade Bíblica, garantiram-me que há mais de 40.000 neste momento. O que é que isto quer dizer? Quando nós lemos o apóstolo Paulo e ele diz primeiro os judeus, não está a dizer de antes eram os judeus e agora são os cristãos. Não. Uns e outros estamos no mesmo grupo. Eu tenho aqui no Talmud declarações em que os últimos 2000 anos da história da humanidade, e isto previsto pelos rabis, vão ser uma junção de judeus e cristãos. É onde nós estamos, prezados irmãos. A dureza do coração de uns e a falta de fé dos outros põe-nos todos no mesmo cepo e estamos todos a caminhar para um tempo, como dizia um professor que tive, David Flusser, um tempo em que só o movimento adventista faz sentido na mente dos judeus. E porquê? Por causa do sábado. Ele disse, o antissemitismo vem aí e é o sábado que os vai definir e mandar para a cadeia. Mas no meio do sábado dos judeus também se vai encontrar muitos cristãos que são adventistas. E é lá que vão todos aceitar a Jesus como seu Salvador. Verdade? Não verdade. Foi um professor judeu da Universidade Hebraica que me disse que isto se devia cumprir. Nós estamos agora na véspera destes acontecimentos extraordinários que podem juntar. Eu não quero dizer apenas a Igreja Adventista, porque sei que há imensos cristãos, católicos, protestantes, que têm a mesma aliança com o nosso Deus, com Jesus Cristo. E eu não penso que vai haver 3 grupos no céu. Um que não entra, outro que entra, mas é das igrejas, e o outro dos adventistas fica lá num canto. Não é verdade. Só há 2 grupos. O que se salva, pelos méritos de Jesus Cristo, e o que não se salva. Agora, que horas são? Lembram-se das 3 fases. Cristo, centro. Não há doutrinas, não há igreja organizada. Cristo, centro. Depois, igrejas, pais da igreja, dogmas, divisões, doutrinas, durante séculos.
E depois passa uma reação. Espera lá. Eu preciso é daqui, não é da igreja. Preciso estudar. E estuda com oração, não é um livro de leitura. E entramos na terceira fase, à qual pertence o movimento adventista. Agora, se vos der a escolher esta manhã, o que é mais importante? Jesus Cristo, a doutrina e a igreja ou a Bíblia? Não respondam, por favor. Pensem. Mas eu vou sugerir que são as três, e nós somos uns privilegiados, porque temos as três hoje, que não havia antes. Porque hoje temos a Jesus Cristo, temos a Sagrada Escritura e temos a organização da igreja. Qualquer delas pode levar-nos a caminhos falsos. As três juntas vão nos preparar para os últimos dias. Que horas são? Espero que alguns dirigentes da igreja não me ouçam. Não vou dizer mal deles, mas estive no ensino muitos anos, de forma que muita gente está acostumada a que saia um bocadinho do que se diz todos os dias. Ezequiel previne, cuidado nos últimos dias, há muita mensagem que vai ser apresentada em nome do Senhor Jesus Cristo, ou de Deus, que Ele nunca deu. Primeiro ponto. Cuidado com o que nós pregamos. E a primeira palavra é para o que eu estou a dizer neste momento. Segundo problema. Estamos chegados a um tempo em que nós vamos avançando, esquecendo que não é o batismo o que é o mais importante. O que é o mais importante é a entrada de cada um de vós no reino dos céus. Irmãos, se há batismo, se há a Bíblia, se há a igreja adventista ou não, e nós não entramos no reino dos céus, nada disso serve. A responsabilidade da igreja, e hoje estávamos a estudar com levai as cargas uns dos outros, não é apenas levarmos bancos e cadeiras e as compras da loja. É que nós todos entramos aqui com uma necessidade, acima de tudo, espiritual. E Jesus, como é que ele levava as cargas? Eu não tenho Jesus a carregar nada. Mandava sempre carregar, mas ele nunca carregava. No entanto, ele levava as cargas. Como? Quando vem de Pedro, ele diz: olha, Satanás pediu-te para te ir andar hoje, mas eu pedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Isso é levar as cargas uns dos outros. Irmãos, nós esquecemos quantas vezes o poder da oração pessoal não é apenas em conjunto, mas a oração vale muito quando a fazemos com toda a nossa fé, carinho, amor, em vez de dizer: olha irmão, olha que está a fazer mal, olha que isto... Ninguém jamais foi trazido à igreja com a crítica da condenação. Comecem pelos vossos filhos, os meus. Quando as pessoas, e são mais de 60% de pessoas que saem de uma igreja como a igreja adventista, lhes vamos perguntar a causa, elas não dizem foi a igreja que não me quis. É a pessoa que fala com um dedo bem apontado contra a igreja. Porque são todos a mesma coisa, porque não têm fé, porque não têm amor, e encontra todos os problemas que queira na sua mente para justificar porque é que saiu da igreja. Prezados irmãos, essa não é uma razão de sair da igreja, nem todavia uma razão para as mandarmos embora. Nós não temos dois livros nesta igreja, um dos que se podem salvar e outro. Deus não precisa da nossa ajuda para saber quem é que ele há de salvar. A vontade de Deus é que todos se salvem. O mais pequenino, a criança mais pequena. Jesus quer que se salve todos nós, com pecados muitos, poucos, graves ou não graves. A vontade de Deus é que todos sejamos salvos. Então, que horas são? Bom, são horas de eu terminar, em primeiro lugar.
Mas são horas de pensarmos. Sim, a doutrina do santuário, eu não estou aqui para desdizer nada da Igreja Adventista na teoria. Simplesmente, eu sou seguidor do filósofo americano William James, quando ele dizia: no pragmatismo é que está a verdade. E temos de ser pragmáticos. As pessoas que andam na rua, o que é que elas precisam? É do santuário? Não é. É do milarismo? Não é. É do sábado? Não é. É de saber que a alma que é mortal é imortal? Também não. O que é que elas precisam? De alento para se levantarem. Têm problemas lá dentro, com a família. Quem não os tem? Os grandes autores clássicos do romance policial fizeram milhões, perguntem a Agatha Christie e outros, fizeram milhões só a desenvolver casos de como é que a pessoa chega à herança de alguém muito rico na sua família. Não é por acaso. É que as pessoas hoje estão sempre preocupadas, não têm tanto medo que alguém morra. Desejam que morra depressa, especialmente se essas pessoas têm herança para lhes deixar. Este é um dos problemas que divide as igrejas, os ódios, os ciúmes, e depois quando morrem não lhes deixa nada, ainda pior. Tudo isto que é material, que une e desune pais e filhos. E horrível. Quando Salomão fala destas coisas, ele diz: olha, pus-me a pensar nisto tudo, e os irmãos sabem qual é a frase favorita dele em Eclesiastes, mas eu vou dar a outra que é paralela. É um vento que anda de um lado para o outro, ninguém sabe mais nada. Porque o paralelo da vaidade, como nós dizemos, é o vento. O vento só espalha lixo. Nunca vi o vento a unir lixo. Espalha, 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 ninguém sabe de onde vem, para onde vai e para que é que serve. Bom, serve para espalhar lixo. Irmãos, nós estamos em tempos que as pessoas necessitam, acima de tudo, uma palavra de conforto, de interesse. Onde eu moro, há por lá uns bancos que são geralmente povoados por pessoas reformadas. Às vezes sento-me lá e tenho logo várias pessoas à minha volta. Qualquer dia monto ali um lugar para fazer ensino, uma sinagoga. Estão ali todos. Porquê? Sabem o que é que essas pessoas procuram? Dizem que querem falar e só querem que alguém as ouça. Lá falar de quê? Não interessa. Precisam de falar. E já viram que entram numa igreja e só ouvem? É que nós, por vezes, esquecemos que o ser humano vive isolado. O ser humano necessita de atenção, necessita de carinho. Mesmo que seja no contacto uns com os outros. Que horas são? São horas para nós pensarmos em nós primeiro, está bem? A salvação nossa está em primeiro lugar, mas a nossa salvação passa pela salvação dos outros. Ninguém, mas ninguém será salvo se só se preocupar com a sua salvação. A razão de ser da igreja não é a doutrina, essa é importante. A razão de ser da igreja não é a Bíblia, é importante. Nem a tradução, é importante. Mas a razão de ser é como é que nós tratamos uns com os outros. Como não tenho aqui pastores, penso, mesmo que às vezes ali seja perigoso, mas no livro de Ezequiel diz que nos últimos tempos, e a frase em hebraico não tem qualquer dúvida, nos últimos tempos, que as pessoas se levantarão para pregar e dizer que é a palavra do Senhor, quando o Senhor nunca disse nada disso. Estamos em tempos de superficialidade. O que não quer dizer simplicidade. Simplicidade, sim. Superficialidade, não.
Profundidade, sim. Complexidade, não. Mas nós precisamos do Espírito de Deus quando ligamos uns com os outros. Irmãos, uma das bênçãos que eu tive na minha vida foi ter uma senhora em minha casa a trabalhar, analfabeta, fazia tudo, analfabeta, não lia uma palavra, mas tinha uma Bíblia. Não a lia porque não sabia ler. Trazia para a igreja a Bíblia, com um lápis vermelho. E estava assim sentada, ela esteve aqui muitas vezes. E quando lhe pediam um texto, dizia, sabe onde é que isso está? E a pessoa lá ajudava. Está aí, importa-se de sublinhar aí. E ela em si sublinhava o versículo. Muito obrigado. E ao longo de meses e anos, ela tinha a Bíblia sublinhada dos textos que mais a tinham influenciado. Mas essa parte é muito interessante, mas se ela não sabe ler, para que é que isso serve? Bom, serve para ir ali ao mercado da Praça do Chile, onde ela ia. Olha, desculpe, eu não sei ler. Sabe o que é que está aqui escrito? E a pessoa lia. Muito obrigado. Pergunta, a senhora é religiosa? Eu não sei muito, mas se quiser venha à minha igreja. E foi assim que ela trouxe pessoas aqui à igreja. Não precisam de ser teólogos. Precisam de ter o Espírito Santo. Irmãos, a minha oração para mim e para vós é que compreendamos que os tempos ultrapassam o século XIX. Foi importante. E é ainda importante, mas o tempo de hoje que as pessoas procuram é o tempo que se viram para alguém que saiba para onde vai. E que saiba para onde vai espiritualmente. E que saiba dizer qual é a solução nesta confusão toda. E que ultrapassa a política. E que saiba que há um Deus que dirige todas as coisas, embora haja tanto sofrimento. Porque se houvesse Deus, diz o nosso povo, Ele não deixava fazer tantas coisas. Irmãos, está em nós apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém que está cansado do pecado nesta terra, é Jesus Cristo. E Ele espera. No Sinédrio dos judeus diz que se o Messias ainda não veio, e estamos a falar da segunda vinda, se não veio, é por causa dos nossos pecados e não fazemos a nossa parte. Isto são os judeus a falar. Diremos nós, adventistas. Estamos em tempos privilegiados. Estamos aqui tão numerosos, porque estamos. É porque há alguma coisa que bate no nosso coração, além de ser um músculo. Temos necessidade de alguma coisa cá dentro. A minha oração é que o Espírito Santo possa preencher nos nossos corações a certeza de que não estamos sozinhos. A certeza do amor de Deus. A certeza de que mesmo que caiamos, como Jesus já orou por nós antes de nascermos, Ele dizia que nenhuma destas almas se perca. Jesus orou por nós antes de nascermos. Acreditem-se, porque está lá na palavra de Deus. Acreditem-se, porque nós valemos mais. O sangue de Jesus não está em salvo. A salvação não é só batizar e agora está. Não. Há muito mais. Mas esse muito mais só se pode fazer com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Eu oro por vós, oro por mim. Estamos chegados a horas em que temos de concentrar no que é mais importante. E o mais importante para as pessoas é que recebam uma palavra de ânimo que lhes vai abrir o coração para depois receber a Jesus, para depois receber a igreja, para depois receber o batismo, para depois serem salvas através do sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos abra, porque cada um de nós vai entender isto de maneira diferente. Que Deus nos abra o nosso entendimento para vermos que os grandes dias que antecedem a vinda de Jesus estão diante de nós. E o êxito depende de nós e depende da ajuda do Senhor. Deus nos abençoe, que nos perdoe por vezes tanta
apatia e que novamente acenda a luz do Evangelho e do amor, é a minha oração para vós e para mim.